Nosso tema, máquinas agrícolas. É que com o avanço das pesquisas e desenvolvimento, elas se tornaram cada vez mais tecnológicas. E foi assim que o campo se tornou um ambiente de inovação, aliando produtividade e sustentabilidade. Com um longo período de estiagem e queima de vegetação, os riscos de incêndio tiveram um aumento significativo. Para falar sobre isso, eu converso com Douglas Rocha, que é coordenador comercial da Key Account Aco. O assunto é período de estiagem e queima de vegetação. E para falar sobre isso, eu converso com você sobre máquinas. No dia a dia do produtor, existem questões que são relacionadas à prevenção de acidentes, né, Douglas? Como isso pode ser feito em relação aos maquinários da fazenda? A manutenção preventiva de todos os equipamentos, ele começa sempre com uma boa limpeza da máquina, né? Isso deverá ser feito toda vez que o operador ou o líder da frente perceber a presença de palhas, de folhas, terras, no caso da cana, aí, palmitos, ponteiras, o palhiço, a semente da cana, né, que é uma panícula, é uma flor, ele acaba vindo sobre a máquina e criando um risco assim, enorme, né? Então, isso no dia a dia, a pessoa tem que estar ciente que todo momento que ele perceber, pelo alto grau de risco, né, que fica exposto, ele tem que parar e limpar a máquina. Então, o operador deve fazer essa limpeza que a gente chama de a seco, né, não pode estar também desperdiçando água, né, então ele circulando em 360 graus ao redor do seu equipamento, seja ele colhedora de cana, colheitadeira de cereais, tratores, enfim, o transbordo, seja o equipamento que for, né? Aproveita para isso as paradas, né? Geralmente vai ter um momento ali que a máquina vai parar, e ele passa então a retirar todas essas partes agregadas ao equipamento, como eu já falei, palha, pedaço de cana, matos, restos de culturas, enfim, a própria terra, tá bom? E um outro fator importante é ele ter alguns equipamentos, né, disponível na máquina. A máquina parou por algum momento para uma manutenção, um momento de refeição, é importante estacioná-la num lugar limpo. Se não tiver um lugar limpo, ele fazer um acero. Para isso, é importante na frente de trabalho sempre ter um rastelo, né, que possa afastar toda a vegetação, que está realmente muito seco, e estacionar a máquina num lugar limpo. Isso também é uma medida protetiva, além de fazer as limpezas da máquina. Em relação aos incêndios, já que estamos vivendo um momento de seca, como prevenir? Os incêndios agrícolas são eventos não voluntários. Ele pode ser de origem interna, né, na operação, aí gerada por atritos, aquecimento, vazamento de combustíveis, de óleos, né, seja ele hidráulico ou do próprio motor, né, e também de forma externa, né, por exemplo, raio, né, as lavouras de cana, ela tem um incêndio iniciado algumas vezes por raios, né, e também outra por fonte desconhecida, principalmente quem está próximo à estrada, né, e isso pode também ser um potencial causador de incêndio, né. Eu diria que o momento é muito crítico, né, devido à estiagem, seja ela em qual cultura for, seja cana, café, laranja, as pastagens, potencializado pelas geadas que ocorreram neste ano, né, onde houve aí uma queima, né, dessa vegetação. Então, isso é muito importante estar atento, né? Então, não é de uma forma generalizada, tanto na cultura como própria vegetação, no mato e nos pastos, todos sofreram com a geada e, consequentemente, com a seca, né, que já está aí um tempo. Então, as máquinas não devem permanecer sujas, a gente sempre orienta para que, olha, criar um hábito. Parou, desce do equipamento, verifique, se tiver algum termômetro que possa estar
medindo aí de forma localizada alguns componentes, isso contribui muito, né? Então, mais uma vez, parou, desce, faça a limpeza, sempre é necessário, e verifique como estão as temperaturas das partes rodantes, os atritos que há no equipamento. O Douglas, a gente vê aí muitas tragédias, né, que estão acontecendo na televisão, né, em relação a incêndios. O que você diria em relação a isso, em relação aos equipamentos? Hoje o pessoal está muito melhor estruturado em termos de um planejamento de manutenção. Então, existe um trabalho de uma manutenção contínua, não aquela manutenção reparadora, né? Então, o pessoal acaba tendo uma programação que, em certo período, ele para uma máquina daquele grupo, essa máquina fica o dia inteiro parada, sofrendo todas as manutenções necessárias, né? Trocando as peças que forem necessárias, fazendo as trocas de óleos e filtros que são necessários. Isso tem contribuído muito, somado às orientações do fabricante, né? De que forma e de que peça ele é melhor a que ele deve usar. Aqui nós recomendamos sempre a genuína, né? Para ele estar sempre dentro das orientações e daquilo que o fabricante recomenda. Além dessas medidas de prevenção, Douglas, o que você mais aconselharia ao pecuarista? É necessário que esteja atento a qualquer sinal de anormalidade, percebeu que algo não está correto, pare a operação e faça as verificações. E havendo alguma não conformidade, algo que não deixa assim seguro para trabalhar, comunique o líder imediato, né? Ou peça apoio, geralmente nessas frentes de colheitas de grandes empresas, e mesmo médicos produtores geralmente tem um caminhão de água, que é popularmente conhecido como o caminhão-pipa, né? Ele sempre tem que estar com volume razoável para o primeiro combate nesse princípio de incêndio. Douglas, além desses exemplos que você deu, existem vários prejuízos em relação a isso. Tanto o prejuízo para os equipamentos, que eles podem também acabar pegando fogo, né? O prejuízo para a lavoura, né? Tanto a lavoura que está sendo colhida, sendo trabalhada, essa lavoura, esse incêndio poderá se estender além das margens da própria fazenda, proporcionando uma forma quase que incontrolável, né, de fogo, bastante intenso, trazendo assim prejuízo para cerca, para animais que podem também sofrer, né, enfim, para toda uma estrutura montada. Porém, um prejuízo maior é o integrante, das pessoas, né, é a vida das pessoas. Então, todo um trabalho feito no campo, com essa condição que nós estamos vivendo, é importante todos estarem atentos, todos estarem focados numa melhor operação, num reparo adequado, numa limpeza adequada, para evitar esse princípio de incêndio que pode trazer grandes transtornos aí, grandes prejuízos. Eu tendo uma estrutura muito bem elaborada, né, e um pessoal treinado, né, um pessoal que tem os DDS. Os DDS é diálogo diário de segurança. Todo momento, de hora em hora, através do rádio, está cobrando tudo, para que todos possam ter ações que não levem a um princípio de incêndio, porque o prejuízo ele é imensurável muitas vezes. Douglas, quais são os outros conselhos que você daria ao pecuarista? Cada frente de operação, seja ela de colheita, de plantio, enfim, lá no campo, seria muito importante, além dos EPIs, como óculos de segurança, o capuz, né, que é o boné dele, as luvas, a bota, a perneira, a própria uniforme da empresa, ele ter disponível para ele, ter alcance dele, ter orientações, é uma ferramenta que chama termohigroanemômetro, que a gente chama de triângulo de emergência. Esse aparelhinho, ele mede tanto a umidade relativa do ar, né, que tem que estar abaixo de 20%, a gente já chama atenção. Esse mesmo aparelho, ele mede a temperatura ambiente.
essa temperatura está acima de 33 graus, também é um outro fator preocupante. E a velocidade do vento, né? Qual é essa velocidade? São 3 fatores: vento, umidade relativa do ar e temperatura. Você acaba tendo um comportamento de atenção, menos risco ou extremamente perigoso, um alto risco. E um outro aparelho que também as máquinas deveriam ter é esse aparelho digital, esse termômetro digital, que todo mundo conhece, né? Que aí fica medindo temperatura em supermercado, enfim, por onde a gente, hoje, né, por onde a gente passa, ele possa também ter na máquina, para ele fazer algumas medições localizadas no equipamento. Tem uma regrinha, 80 graus, já chama atenção, chama o líder e para ver as providências de segurança a ser tomado. Então, fica aqui essas recomendações, além de sempre estar atento ao volume de água, a reserva de água que está dentro dos caminhões bombeiro ou os caminhões pipas. Essas são as recomendações que eu faria, além dos aceros, perto de cercas, nas estradas, tirando todo o paliço. Se um eventual fogo, fica muito mais fácil de ter esse controle. Muito obrigada pelas informações. Eu conversei com Douglas Rocha.